Olá, eu sou Sandra Gioff e este é o programa Os Bastidores da Liderança. Aqui você vai acompanhar depoimentos de pessoas que conviveram comigo em diferentes momentos da minha trajetória como líder. Após cada relato, eu e a Márcia, minha irmã e parceira nessa jornada, vamos analisar a história trazendo reflexões sobre decisões, comportamentos e aprendizados atrás de cada experiência. É um convite para a gente olhar a liderança como ela realmente é, cheia de nuances, desafios, mas principalmente humanidade. Hoje vamos ao episódio do Júlio Emert. Espero que vocês gostem. Oi, eu sou Júlio Emert, eu conheço a Sandra há mais de 10 anos e para mim é um privilégio poder compartilhar com vocês como foi a experiência de ser liderado por ela. A Sandra deixou para mim duas marcas profundas na minha carreira. A primeira delas é que ela de fato me mostrou como é ser liderado por alguém que genuinamente se preocupa com as pessoas. E eu não estou dizendo num sentido mais superficial do termo, né, de alguém que pergunta como você está, simplesmente porque entende que faz parte do ritual social chegar para alguém e perguntar isso. A Sandra, ela genuinamente se interessava pela vida de cada uma das pessoas que ela liderava, né? Não apenas entendendo como que a família daquela pessoa estava estruturada, os desafios que aquela pessoa vivia no dia a dia dela, mas, de fato, quais eram as suas ambições, os seus sonhos, né? Como ela estava se sentindo. Então, a Sandra, muito facilmente, né? E ela até brinca, que ela fala que é a tia Sandra, ela muito facilmente se tornou o ombro amigo de diversos dos seus liderados, mas de uma forma muito genuína, muito verdadeira, né? E isso é uma das coisas que fazia, né? E faz com que as pessoas queiram muito estar em torno dela, né? Orbitando ela. Então, essa primeira marca, ela deixou muito forte na minha carreira e me fez querer muito ser assim também, embora eu saiba que é muito difícil. A segunda grande marca, e que tem uma certa relação com a primeira, é que a partir do momento que a Sandra entendia quais eram as suas ambições, os seus sonhos, ela fazia de tudo para te ajudar a chegar lá. E aí, para mim, um exemplo claro dos vários momentos em que eu senti isso, seja nas promoções que eu tive dentro da Accenture, seja em outros passos da minha carreira, mas foi quando ela soube que eu gostaria de ser professor universitário, de ter como segunda carreira a profissão de professor universitário. Ela estava dando aula numa das maiores universidades de São Paulo, uma das maiores escolas de administração de São Paulo, e me convidou para ser auxiliar dela nesse curso. E isso para mim foi uma experiência fantástica, né? Eu nunca imaginei que eu ia estar à frente de uma sala de aula junto com ela, né? Numa escola tão importante quanto essa de administração que a gente deu as aulas. E foi muito legal. Foi muito legal, eu tive a oportunidade de receber outros cursos lá dentro. Até cheguei a ser convidado para participar, né, com o professor também, depois numa segunda turma. Por acaso não consegui, mas conciliar a agenda. Mas o fato é que ela abriu todas as portas que eu precisava para que eu conseguisse chegar até meu sonho de ser professor universitário. E então, assim, esses dois aspectos, essas duas marcas, quando eu descobri, né, de um tempo para cá, que ela passou a ser empreendedora, né, como ela mesma falou, trainee de empreendedora, né, porque ela começou, né, agora, depois de uma longa carreira no mercado, a empreender. Quando ela disse que ela estava com a Be-Nice e com o Trampo é Seu, para mim fez muito sentido. Porque essas duas coisas estão muito ligadas às marcas que ela deixou na minha vida. Então, a Be-Nice tem tudo a ver com como as empresas vão cuidar das pessoas, que é uma coisa que, para mim, a Sandra faz com maestria. E o Trampo é Seu traz essa visão, né, de dar às pessoas uma carreira, dar às pessoas um caminho para chegar nos seus objetivos. Então, e pessoas que precisam muito, né, na sua maioria. Então, assim, para mim fez muito sentido e me fez admirar ainda mais a Sandra. Então, além de todas as marcas que ela deixou na minha carreira, esses novos passos que ela vem dando, né, vem construindo como empreendedora, alimentam ainda mais a minha vontade, me fazem se sentir ainda mais honrado por estar sentado aqui falando para vocês. Então, Sam, obrigado. Você é muito especial para mim e que você
continue marcando positivamente a carreira e a vida de muitas pessoas ainda, tá bom? Um grande beijo e obrigado por tudo. Nossa, muito legal essa história do Júlio. Júlio também é um talento. Tô te falando, eu acho que não é uma coisa de sorte, não, é uma questão de saber escolher time. Só gente maravilhosa. Todos eles. E se eu não falar de todos, ficam com ciúme, porque eu sou a tia Sandra, que é um lugar que eu sempre gostei de ocupar. Eu não sou simplesmente uma pessoa que está ali cobrando, recebendo um serviço deles. Eu sou uma pessoa que estou ali, que faço parte da história deles e que eles fazem parte da minha história. E até o papel de tia, Márcia, eu não sei, talvez se é uma visão errada, porque eu não sou mãe deles, mas eu sou tia, e a tia tem esse papel de responsabilidade também, não é? Exato. De querer o bem, de querer apoiar, de ajudar no desenvolvimento. Então, aqui é uma coisa muito minha. Eu acho que você não precisa, como líder, ser tio de ninguém. Você não precisa, como líder, ser amigo de ninguém. Mas o interesse genuíno e o seu serviço, a sua doação no desenvolvimento do seu time, isso não dá para abrir mão. E essa história aqui do Júlio, ele trouxe um pouco essa visão, né, de desenvolvimento e de entender o que era importante para ele, que além de muito competente, ele tem uma oratória fantástica, ele tem uma capacidade de comunicação incrível, tem muita bagagem. E sempre quis ser professor universitário, sempre gostou da área de educação também. E aí eu estava atuando aí no INSPER como professora e, obviamente, como ele gosta, eu o chamei para me ajudar, para me apoiar nas aulas, e foi uma experiência incrível, além do que para mim foi maravilhoso, porque tinha uma pessoa jovem falando com outros jovens de um conteúdo nosso aqui, tanto de experiência minha e do Júlio, quanto de conhecimento. Então, tinha uma atratividade maior na minha aula. No final do dia, eu ganhei mais, né, benefícios e resultado levando o Júlio para dividir ali a sala de aula comigo, até porque é uma pessoa que eu respeitava e respeito muito tecnicamente e que abrilhantou aquele momento. Mas eu queria trazer aqui a discussão do EVP, do Employee Value Proposition. A gente vem falando isso muito nos nossos programas de liderança, mas às vezes eu tenho dúvida se as pessoas estão dando real importância para esse tema. E a gente já fala disso há muito tempo, que é entender o que é valor para as pessoas que estão com a gente. E agora a gente está vivendo essa confusão da convivência das gerações. Ou seja, geração X, Y, Z convivendo no ambiente, com expectativas, desejos, necessidades diferentes. E como que você, como líder, vai lidar com esse desafio? O primeiro passo é o EVP. O primeiro passo é você dedicar o seu tempo a ter conversas individuais de entendimento de carreira, expectativa, vida pessoal, valores, desejos. Muito eu vi de empresas e líderes fazerem programas caríssimos de engajamento, né? Colocar dinheiro, dar promoção, mandar viajar, fazer festa. E os profissionais falam assim, mas quem achou que isso era legal? Para quem que isso é bom? Eu tive um líder que ele, toda vez que estava na cidade, ele vinha e ele fazia um jantar para parte do time, para os líderes dele, à noite. Eu adorava ele, mas vou te falar, isso para mim era um sufoco. E ele estava achando que ele estava motivando o time para jantar com ele num restaurante sofisticado toda segunda-feira. E eu queria ir para casa porque a minha filha era pequenininha. Como eu, tinha outras pessoas. Agora, tinha gente que queria jantar, mas eu me sentia obrigada a jantar com ele porque tinha esse evento de toda segunda, que era a reunião do projeto e jantar. Então, essa história do Júlio traz muito para mim essa questão do EVP e do que você fala muito, que é olhar o indivíduo. A Márcia é um indivíduo, a Sandra é um indivíduo. Não é porque elas são mulheres cis, cariocas, mães, não sei o que lá, que elas vão querer as mesmas coisas. Não, elas não querem as mesmas coisas. O que elas querem? É minha responsabilidade entender, porque é entendendo que eu consigo dar para a Márcia talvez uma oportunidade e para a Sandra outra oportunidade. Para o Júlio, vamos lá dividir a sala de aula comigo e outras coisas que eu podia fazer. E para outros profissionais, a Paula, o Léo, não sei quem, eu oferecer outras de acordo com aquilo que eles querem.
Então, eu acho que é utilizar os seus recursos de uma forma mais inteligente. E recursos eu não estou falando das pessoas. Eu estou falando do que você tem de dinheiro, de tempo, de conhecimento para gerenciar e realmente ter resultado. Faz sentido? Para mim faz super sentido, né? E você está falando muito disso, de um olhar cada vez mais humano. É óbvio que a gente lidera para atingir os objetivos e metas de cada projeto, de cada empresa, do trabalho, isso está ok. Mas você também ter esse cuidado de entender, de conhecer e até de promover o crescimento pessoal daquele indivíduo, daquele liderado que está ali com você. Então, tudo bem, isso, de repente, nesse caso aí do Júlio especificamente, as metas, os objetivos dele não tinham a ver com a organização. Exato. Era uma realização pessoal. Uhum. Então, você podia promover, você pôde promover e fez isso para ele. Essas coisas assim que fazem a diferença, né? Eu não vou olhar só para o que ele está me dando como retorno do profissional, mas da pessoa, o que é prioridade, o que ele quer para o futuro dele. E a gente está falando aí de uma geração que está chegando agora, que com valores, com propósitos totalmente diferentes. E a gente precisa se adequar, a gente precisa trocar com eles, porque a gente vai crescer também. Então, quando a gente consegue estabelecer esse vínculo, né? Essa ponte, eu acho que é uma ponte de comunicação, de entendimento, da empatia, de saber, de realmente se preocupar com o outro. E aí cresce todo mundo. Cresce todo mundo. E até pegando aqui o gancho dessa história do Júlio, teve um momento na minha vida que eu estava a um passo de ser promovida, diretora, estava até grávida, e meu pai estava doente. E o meu líder queria me promover grávida, ou nesse momento, e eu falei para ele assim, olha, não me promove agora não, porque eu não quero passar por esse processo, porque era um processo desgastante de submeter suas avaliações, seu case, e aquela coisa toda que a gente vivenciou do papai. Aí ele falou, não, eu quero que se você tem os resultados, você vai ser avaliada. Mas onde eu estou querendo trazer esse ponto? Que às vezes aquilo não é o que a pessoa está buscando. De fato, para mim foi muito bom, eu fui, toquei. Também, se eu não quisesse, eu teria batido mais o pé e não teria ido à frente. Mas esse entender o que cada um quer é fundamental. Às vezes a pessoa não quer uma carreira naquele momento. Ela quer ter tempo. Eu tive um outro profissional do meu time maravilhoso, o Adolfo, que ele fazia triatlon, trabalhando em consultoria. E era muito difícil, porque ele tinha horários de treino, que às vezes eram incompatíveis com a realidade da gente. Então, ele decidiu continuar trabalhando, mas investir no esporte, que era a satisfação pessoal dele, e deixar a promoção um pouco em stand-by. Mas, para isso, você precisa saber, você precisa entender, você precisa conhecer a história da pessoa. Então, eu falo muito que o líder, ele não precisa ser psicólogo para ser líder, mas ele precisa gostar de gente. Se ele não gosta de gente, então não seja líder. Troca de papel, porque não vai dar certo. Não dá para fazer as coisas pela metade. Então, acho que esse exemplo aqui do Júlio ilustra bem a necessidade que a gente tem, principalmente que você colocou aí da nova geração que vem com tudo diferente. A gente tem que entender, a gente tem que se adaptar, a gente tem que se preparar, porque a gente vai precisar de contar com elas. E, by the way, ou aproveitando aqui, não adianta falar que a culpa é da geração, porque os pais dessa geração somos nós. Então, de novo, a gente tem conta aqui para pagar. Não tem jeito, né? Então, bastidores da liderança aí. Mais um episódio. Eu espero que vocês tenham curtido e compartilhem.